Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma palavra de bênção para você. Queridos, a palavra ela tem poder, as nossas palavras ela tem poder. Pensamentos negativos e positivos podem de fato influenciar a você receber alguma coisa boa ou alguma coisa má. Pode realmente influenciar a acontecer coisas boas e coisas más com você, pensamentos negativos e pensamentos positivos. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Amados, nós vamos falar de algo muito interessante que normalmente o mundo fala sobre isso, que o universo conspira sobre fulano, beltrano, que as palavras têm poder e você falando, o universo vai conspirar a seu favor ou contra você, enfim, essas coisas todas. Realmente isso funciona, as palavras elas têm poder, né? Aquelas pessoas negativistas, realmente quando as pessoas são negativas, as coisas tendem a acontecer de forma negativa com você, ou quando a pessoa é muito positiva, as coisas ela tem como acontecer de forma positiva na sua vida, tem realmente como essas coisas influenciar na nossa vida, nas nossas ações. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. E para isso, querido, eu vou usar a Bíblia Sagrada, obviamente. Isso está dizendo na Bíblia Sagrada, isso é bíblico, esse tipo de coisa. Nós vamos usar a própria Bíblia para falar sobre isso. E realmente tem sim os seus efeitos. A palavra realmente ela tem poder sim. Pensamentos negativos e pensamentos positivos, infelizmente, podem se influenciar em algo negativo em nossas vidas, em algo positivo também nas nossas vidas. E o que a Bíblia fala sobre isso? Eu lembro de Jó, por exemplo, que Jó ele passou por algo muito terrível na vida dele, né? Quem lembra, as pessoas falam da paciência de Jó, né? As pessoas não falam da paciência de Jó, para você que não é cristão, não conhece a Bíblia a fundo, a Bíblia fala sobre isso. Jó, para você que não sabe, Jó ele perdeu tudo, né? Jó ele perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu várias coisas. E a Bíblia mostra, na verdade, que havia um diálogo entre Satanás e Deus ele permitiu que isso acontecesse com Jó. E Jó não pecou a Deus, né? Por isso que as pessoas falam que Jó teve paciência, mas Jó, mesmo passando por tudo isso, a Bíblia fala que Jó ele não pecou, né? Jó não pecou a Deus. Mas uma frase de Jó que me chamou muita atenção foi que Jó falou que o que o temia realmente aconteceu. Ou seja, Jó ele temia que acontecesse isso com ele. Jó ele tinha medo que isso acontecesse com ele. E de fato aconteceu. Essas coisas terríveis com ele. Outras coisas que a gente pode falar da Bíblia Sagrada é que Jesus, quando ele estava curando, né, libertando as pessoas lá em Jerusalém, em Israel, a Bíblia diz que quando ele foi para sua terra natal, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. O que eu falo com pensamentos negativos, na realidade são pessoas que não acreditam que possa acontecer coisas boas com ela, não acreditam em algumas coisas boas que possam acontecer na vida delas. E o negativismo é muito relacionado à falta de fé, né? É muito relacionado à falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem como agradar a Deus se você não tiver fé. Você não vai agradar a Deus. Então, se tem uma coisa que Deus ele não gosta no ser humano, é a falta de fé. Não tem jeito. Deus não tem negócio com quem não tem fé, com pessoas medrosas. Lembra que ele fala para Josué, antes de Josué entrar na terra prometida, ele fala a Josué, você vai ter que ser forte e corajoso, muito corajoso, você vai ter que ter muito bom ânimo. Ou seja, você pode até ter medo, mas você vai ter que ir com medo a si mesmo. Você tem que ser forte e corajoso para você conseguir alguma coisa na vida, seja ela qual for, na área profissional, espiritual, pessoal, qual for, você tem que ter fé, você precisa acreditar, você não pode ter pensamentos negativos. Lembra quando Gideão ele ia batalhar contra os midianitas? Eram mais de 130 mil midianitas, e Deus ele separou uma quantia de gente para batalhar com os midianitas.
E Deus ele falou assim, olha Gideão, tem muita gente aqui. Fala pro povo, olha, quem tem medo e quem é covarde, vai embora. Quando o Gideão falou isso aí, um monte de gente foi embora. Muita gente foi embora. Muita gente. Quem é medroso e covarde, volte. Ou seja, Deus não gosta de gente covarde, de gente medrosa. Deus não tem um laço com esse tipo de gente. Deus não gosta porque não confia nele. E Gideão, quando fez isso, muita gente foi embora. Muita gente. Muita gente. Ao passo que depois, quando o Gideão pediu para as pessoas tomarem água no rio, um monte de gente também foi embora porque não vigiava e só sobraram 300 pessoas. Porque Deus ele queria só os fortes numa batalha. Numa batalha só vence os fortes. Os fracos não vencem. Se você acredita que você não vai vencer, realmente você não vai vencer, você não vai prosperar. Se você acredita que você não vai prosperar, você não vai prosperar. Se você não acredita que o seu milagre não vai chegar, realmente ele não vai chegar, o seu milagre não vai chegar. Se você não acredita que você não vai passar naquela faculdade, realmente você não vai passar naquela faculdade. Se você não acredita, você não vai acontecer. Agora, se você acredita e você coloca em ação, pode ter certeza, queridos, pode demorar, pode até demorar, mas vai acontecer, uma hora acontece, porque você tem fé, você acredita, você coloca ali o seu coração ali, ó, você coloca a sua fé em Deus, realmente vai acontecer, você só não pode desistir. Vai demorar? Vai, pode ser que demore muito, pode ser que demore pouco, pode ser, mas se você acredita, vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus ele está com você. Deus ele está com você. Vai acontecer sim. Então, se você tem certeza absoluta de alguma coisa, pode ter certeza. Coloca Deus na frente, ore a Deus, fale com Deus, Senhor, tome nas tuas mãos. Vai acontecer. Acontece. Lembra, queridos, quando Deus ele prometeu a terra prometida para o povo hebreu. E ele falou assim, olha, vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel. E aí Moisés manda algum dos hebreus ir lá ver a terra. Vai um monte de gente, entre eles Caleb e Josué. E todos disseram, olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas tem guerreiros lá, tem gigantes, a gente não vai conseguir entrar. Nós vamos morrer ali, não vai dar certo. Josué e Caleb foram os únicos que disseram, não, vai dar certo sim, o Senhor é conosco, vai dar certo, já deu certo, nós vamos entrar lá, nós vamos arrebentar com tudo, vai dar tudo certo. Sabe quem foi que entrou daquela época, daqueles murmuradores, quem foi que entrou na terra prometida? Somente Josué e Caleb, os outros não entraram, todos morreram no deserto, todos. Por quê? Porque tiveram medo, porque não confiaram em Deus, porque acreditavam que não ia acontecer, tinham pensamentos negativos. E eu digo mais para você, se você anda ou conversa com pessoas que têm pensamentos negativos, com pessoas negativistas, sai dela, não fica perto dela, porque elas podem contaminar você. Porque tudo que você disser de bom, vai acontecer, não sei o que e tal, elas vão colocar coisas negativas e aí aquilo vai ficar na sua cabeça, realmente está demorando demais, eu acho que eu estou colocando energia demais nisso e não vai acontecer, e aí você acaba desistindo também. Por quê? Porque você andou com gente que não pensa como você, porque você andou com gente medrosa, pessoas que não acreditam, pessoas que não vai para frente, que tem medo. Você não pode andar com esse tipo de gente, você tem que andar com pessoas iguais a você. Aliás, esse é o outro passo. Você precisa andar com pessoas como você, que acreditam, que foi para frente, com pessoas que já conquistaram, com pessoas que têm um bom testemunho, para que você possa sempre estar evoluindo, indo para frente, acreditando. Se você andar com pessoas derrotadas, e lembrando que pessoas derrotadas não são aquelas que perdeu uma batalha, se levantou e continua batalhando, são pessoas que desistiram. Se você começar a andar com pessoas dessa forma, você vai ser como elas. Minha avó dizia para mim que anda com porco, farelo come. E é bem isso mesmo. Amém, querido? Então, realmente, a força da palavra, ela tem poder. Se você fala que você vai conseguir, de fato, você vai conseguir. De fato, o negativismo, pensamentos negativos, pensamentos positivos, tem sim as suas ações. Tem sim as suas ações. Se você pensa de forma negativa,
Começa a mudar a sua história, começa a mudar os seus pensamentos. Se você fala palavras ruins, palavras de derrota, começa a falar palavra de bênção. Chama à existência aquilo que não existe na sua vida. Comece a profetizar na sua vida. Comece a abençoar a sua vida. Falando, comece a ter pensamentos positivos. E eu tenho certeza que a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.